Hoje a gente vai conhecer a história de um dos sábios mais mencionados e citados de todos os tempos, o Baal Shem Tov. Pouquíssima gente sabe, mas o verdadeiro nome do Baal Shem Tov é Rabbi Israel Ben Eliezer. A gente não sabe exatamente a data em que ele nasceu, mas ao que tudo indica foi perto de 1698 e ele viveu cerca de 60 anos. Ele andava bastante, viveu em várias cidades, mas boa parte da sua vida foi numa cidadezinha da Ucrânia chamada Medjid. Bom, por que ele é mais conhecido como Baal Shem Tov do que o seu próprio nome? Bom, o nome Baal Shem Tov é um título, na verdade, quase um apelido, né? E significa mestre do bom nome. E tem aqui um jogo de palavra, por que ele era chamado assim. O título Baal Shem, em geral, não é exclusivo do Rabbi Israel, tá? Vários outros sábios tinham esse nome. Baal Shem significa alguém que adquiriu tal nível de conhecimento na Kabbalah prática que essa pessoa conseguia alterar a realidade. Então, mestre do nome é no sentido, ele dominava o nome de Deus, né? Ele conseguia mudar a realidade usando os nomes de Deus. Mas o Rabbi Israel não era só um Baal Shem, era um Baal Shem Tov, um mestre do bom nome. Então qual é o jogo de palavra? Ele também era alguém de ótima reputação. Bom, como todo bom Baal Shem, a maioria dos relatos, portanto, que nós temos sobre o Rabbi Israel é a respeito dos seus milagres e não propriamente dos seus ensinamentos. A gente tem várias histórias de como o Rabbi Israel usava o seu conhecimento de Kabbalah prática para fazer verdadeiras maravilhas. Infelizmente, a maioria das informações que nós temos, portanto, do Rabbi Israel, são de relatos desse tipo, tradições orais e que às vezes são repletas de fábulas. Poucos são os fatos que a gente realmente sabe de fontes históricas, biográficas e que se realmente pode comprovar. Mas algumas coisas a gente pode dizer. O Rabbi Israel nasceu de uma família muito pobre na região da antiga Ucrânia. Logo cedo, por volta ali dos 5 anos de idade, ele perde o seu pai, fica órfão, e um pouquinho depois, por volta dos 7, 8 anos, também perde a mãe. E aí, a partir desse momento, o Rabbi Israel começa a ser adotado por várias famílias. Por que por várias famílias? Diz a tradição que o Rabbi Israel tinha uma particularidade que incomodava as famílias que o adotavam. Ele era um aluno particularmente complicado. As famílias tentavam colocá-lo na instituição de ensino de Torá, que se chama Cheder em hebraico, e ele sempre acabava fugindo, o que acabava irritando então esses pais adotivos. E aí uma família passava para outra, né? Falava, olha, esse menino é muito complicado. Diz a história que ele fugia do Cheder, da instituição de ensino de Torá, para ficar no meio da floresta, em contato com a natureza, que era o que ele realmente gostava, onde ele realmente se sentia bem. E aí diz a tradição que foi aqui, por exemplo, que ele aprendeu a usar as plantas e os seus poderes medicinais. Não é à toa, portanto, que os primeiros relatos do Rabbi Israel, do Baal Shem Tov, as suas primeiras aparições públicas são justamente como um curandeiro, como um milagreiro que atuava fazendo o bem para a saúde das pessoas. Às vezes também alguns relatos aqui de exorcismos que ele realizava. Quando o Baal Shem Tov começou a mostrar essa tendência para fugir das escolas de Torá e ficar no meio da floresta, é claro que muita gente tentou pôr ele na linha. Mas logo abriram mão da empreitada, por dois motivos. Primeiro, porque perceberam que realmente não conseguiam fazer o Baal Shem Tov ficar na escola. E segundo, porque começaram a perceber que não parecia ser o caso de uma criança desajustada. Pelo contrário, parecia ser uma criança bastante feliz, em especial por ser uma criança órfã. E que ficava então muito à vontade e muito confortável junto à floresta em meio à natureza. Em 1710, quando o Baal Shem Tov teria por volta ali dos seus 13 anos, a idade de Bar Mitzvah, ele foi contratado como assistente de um professor de um Cheder, ou seja, ele ajudava o professor a dar aulas de Torá. Então a sua função era auxiliar as crianças, e diz a tradição que aqui ele pegou particularmente o gosto pelo canto, pela música, e ele gostava de ensinar as crianças a cantar versículos da Torá ou até historinhas do Talmud. Por que isso é importante? A gente vai ver que isso vai ser um movimento muito central do movimento racídico. Aliás, a gente vai ter um vídeo sobre isso, fique atento, vai ser lançado semana que vem, onde a gente vai falar do racidismo e você vai ver isso, como a música é central por causa dessa influência do Baal Shem Tov.
Como a gente falou, o Baal Shem Tov não se adaptava muito bem ao sistema formal de ensino das escolas, né? O que acabou irritando então até algumas famílias. E portanto ele não se tornou um grande erudito como outros que existiam na sua época. Ele não era muito erudito, por exemplo, no Talmud. A força do seu pensamento e do seu conhecimento estava no lado místico da coisa. Então disse, por exemplo, que o Baal Shem Tov conseguia contatar com muita facilidade almas de falecidos, e dali ele aprendia muitas coisas sobre a Torá e a Kabbalah. A tradição conta que uma das almas com quem ele principalmente tinha contato era um profeta chamado Ahiá Hashiloni, em hebraico, ou Ahias, o Silonita, em português. Esse é um profeta pouco conhecido, um profeta menor, mas que vivia na época do rei Salomão. E, portanto, o Baal Shem Tov tinha várias aulas com este Ahiá Hashiloni. Seguindo um pouquinho na história, por volta de 1716, o Baal Shem Tov se casa, tem um filho, mas infelizmente o filho morre bastante cedo. Por volta dessa época também, ele começa a estudar Kabbalah com uma pessoa viva, não só com Ahiá Hashilonita. Ele encontra outro Baal Shem que se torna o seu professor. É o Rabbi Adam Baal Shem de Ropshitz. Já por volta dos 18 anos, a fama do Baal Shem era relativamente grande. A gente já tem relatos de ele ser, nessa época, um Baal Shem bastante respeitado e bastante famoso. Ao que tudo indica, por volta ali dos 20 anos, ele teve 2 filhos, esses conseguiram sobreviver, e a tradição afirma que tanto os filhos como ele, claro, é uma questão de linhagem, são todos descendentes do rei Davi. O que, claro, confere aí toda uma aura bastante importante para essa família que está se formando. Um pouco mais à frente, se a gente avançar na história, em 1740, o Baal Shem já tem uma fama bastante estabelecida e muito sólida. E pela primeira vez a gente vê o Baal Shem saindo do mundo da Kabbalah prática, digamos, né, parar de fazer as suas curas, milagres e exorcismos, para começar a lecionar em público. E ele tinha essa ideia de começar a ensinar às pessoas esse ramo da Kabbalah prática. Não é à toa que quando ele começa com essa nova função na sua vida, ele atrai um grande público, ele atrai realmente muita gente. Como não podia deixar de ser, o método de ensino do Baal Shem Tov era bastante diferente por vários motivos. Como a gente falou, ele não era aquele erudito típico, ele era muito mais ligado à Kabbalah prática. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os ensinamentos dele, fica ligado no vídeo do Hassidismo que eu vou lançar semana que vem. Entre muitas coisas que se pode citar nesse novo jeito de ensinar, claro que também havia algumas ideias. Por exemplo, como a gente falou, o uso da música como uma excelente forma de louvar a Deus. A importância de você cumprir os mandamentos da Torá com alegria, e não só com aquela sisudez que era característica de outros eruditos. E também, e talvez um dos seus principais ensinamentos, ele defendia a capacidade de qualquer pessoa, independente do seu nível de erudição, de se conectar com Deus, com o Criador do universo. Claro que isso muito provavelmente foi algo que o Rabbi Baal Shem Tov aprendeu na própria pele. Ele viu que mesmo sem toda a erudição do estudo da Torá, ele ainda tinha extrema conexão com Deus e extrema capacidade de transformar o mundo para melhor. Esse fato que eu mencionei, de ele ter um sistema de ensino um pouco diferente para os padrões da época, é claro que gerou bastante oposição de eruditos e talmudistas que o conheceram. E alguns deles, inclusive, viraram ferrenhos opositores a tudo que o Baal Shem Tov fazia. Já por outro lado, há casos de pessoas que se converteram, entre aspas, que tinham todo aquele sistema tradicional de erudição e quando conheceram o Baal Shem Tov, realmente quiseram seguir os ensinamentos e modelo de vida que o mestre pregava. Por conta de relatos como esse, a gente sabe que o Baal Shem Tov tinha uma figura extremamente carismática e magnética. E como eu mencionei lá no passado, ele não tem nenhum livro dele. A gente pouco sabe dos reais ensinamentos dele, mas sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, abundam os relatos. E aí você pode perguntar, mas então como a gente sabe o pouco que ele ensinou? O que ele ensinou chegaram através dos seus discípulos. E um dos mais famosos é o Maggid de Mezrich. Nesse sentido, o Baal Shem Tov foi considerado fundador do movimento hassídico, ou que a gente geralmente fala de hassidismo.
E aí, de novo, digo, fica aí um convite para o vídeo que eu vou lançar semana que vem, onde a gente vai falar um pouquinho mais do hassidismo. Agora, já aqui para dar uma palhinha, né, como a gente não sabe ao certo o que o Rabi Israel ensinava, o Baal Shem Tov ensinava, depois da sua morte surgiram vários grupos reivindicando a autoridade e os ensinamentos verdadeiros. Um grupo falava, olha, eu realmente sei o que ele ensinou, e o outro falava, não, você não sabe nada, quem realmente sabe sou eu. Então hoje a gente tem uma certa dificuldade em dizer o que era real ensinamento do Baal Shem Tov e o que foram desenvolvimentos ou interpretações posteriores. Mas fato é que a sua personalidade carismática, seus milagres realizados realmente marcaram toda a história judaica de um modo que poucos sábios conseguiram fazer. Assim, a gente tem um fato bastante curioso. Um homem que não escreveu sequer um livro, que a gente não sabe ao certo quais são os ensinamentos originais, mas que conseguiu deixar um legado extremamente importante. Principalmente, como a gente falou, talvez pela sua prática, pelas suas atitudes, e não tanto pela teoria. Até hoje, ainda é costume de alguns descendentes do hassidismo, alguns discípulos do hassidismo, irem fazer visitas ao túmulo do Baal Shem Tov, que se encontra hoje na Ucrânia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, inclusive, claro, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e espero vocês no nosso próximo Grandes Nomes.